Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos dar continuidade ao conceito geométrico, a definição geométrica de derivada. Se a gente conseguir embasar esse nosso conhecimento, daí para frente tudo fica mais tranquilo quando a gente falar sobre as propriedades das derivadas, de onde surgiu a derivada. Pergunta-se o seguinte: mas o que é verdadeiramente a derivada? E é isso que a gente tenta explicar aqui para vocês. O que seria a derivada? O que significa geometricamente a derivada? E aí você consegue uma definição de derivada com muita facilidade quando você tem bastante assimilado este conceito geométrico de derivada. Pense no seguinte: eu tenho um plano cartesiano aqui, no qual eu já trabalhei anteriormente. Só para recordar, nós vamos fazer um resumo novamente aqui. E aí nós vamos usar valores diferentes, né? Atribuir valores a x e y diferentes aqui do que nós fizemos no anterior, que é o mesmo raciocínio, não difere muita coisa não há do que se espantar, não. Veja, dois pontos definem uma reta. Se eu tenho aqui um ponto A, e aqui eu tenho um ponto B, eu posso traçar uma reta que vai passar por esses dois pontos. Lembrando que esses dois pontos, eles têm coordenadas. Que coordenadas são essas? Eu vou atribuir a esses pontos as coordenadas seguintes. Prestem atenção. Eu vou chamar a minha abscissa de x, né? E aqui x0. Então, ó, x inicial, x final, y inicial, y final. Mesmo raciocínio do que nós fizemos anteriormente, só que nós usamos x mais h. É o mesmo raciocínio, não muda nada, é o mesmo raciocínio. Ali só atribuímos uma letrinha h para tornar a abscissa final diferente do que nós estamos trabalhando aqui. Mas o raciocínio é o mesmo. Em geometria analítica, nós sabemos que a nossa reta, ela faz com o eixo das abscissas um ângulo θ, no qual nós chamamos de declividade da nossa reta. É o ângulo da declividade da nossa reta. Perfeito? Bom, esse ângulo θ é o mesmo daqui, ó. É o mesmíssimo ângulo daqui, tá? Então perceba o seguinte: aqui a gente enxerga um triângulo retângulo, tudo bem? No qual a gente consegue observar que essa distância daqui até aqui, ou seja, o cateto desse triângulo retângulo, um dos catetos, né? É essa distância aqui. E essa distância é y inicial, y final. Essa distância é dada pela variação do y. A distância é final menos inicial. E a distância desse outro cateto aqui é a variação do x. Quando você quer calcular a declividade dessa reta ou inclinação dessa reta, que a gente representa essa reta na forma reduzida como mx mais n, quando você quer achar a inclinação dessa reta em geometria analítica, você diz o seguinte: olha, a inclinação dessa reta, ela é bem visualizada como sendo a tangente. Por que tangente? Para eu saber esse ângulo θ, eu tenho que fazer o quê? Que é exatamente isso que eu quero. Esse ângulo aqui é o valor
o valor da tangente deste ângulo aqui, né, é exatamente a minha declividade M, né, o coeficiente angular, né, por assim dizer. Seria o que? A tangente, ou seja, cateto oposto dividido pelo adjacente. É a tangente do nosso ângulo θ. E qual seria o nosso coeficiente angular da nossa reta, que vamos chamar de R aqui? Lembrando que o gráfico, né? Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. É a mesma coisa que y, tá, pessoal? F de x é a mesma coisa que y. Então, como que a gente pode definir isso? Lembrando que o m, que é o coeficiente angular, ou inclinação da reta, vai ser o y final menos o y inicial, que é a variação, dividido pelo x final menos o x inicial. Pense no seguinte: se eu deslocar este ponto A sobre a nossa curva e fixar o ponto B, de tal modo a me aproximar cada vez mais do ponto B, eu estarei também caminhando no eixo X, me aproximando cada vez mais de quem? Do nosso X0. Então, ó, se eu tenho o ponto, se eu marcar o ponto, se o ponto A, eu deslocar ele para cá, eu ainda assim vou ter uma reta secante. Uma reta secante, cortando o gráfico da nossa curva, né? Porém, quanto mais eu me aproximo do ponto B, mais eu me aproximo de x0, do x inicial 0, né? x0. E essa aproximação, a gente consegue nitidamente perceber o seguinte, que tem tudo a ver com o limite, uma vez que quando o x tende a x0, você vai encontrar um valor para y no eixo das ordenadas. Então, você pode, e agora, quando você se aproxima cada vez mais de x0, você tende a se aproximar do ponto B, de tal modo que a reta passa a não ser mais uma secante, e sim uma reta que vai raspar ali, vai tocar no ponto B. Chamada reta tangente. Essa reta tangente, esse coeficiente angular da nossa reta tangente, já não é mais o mesmo da nossa reta R, porque ela não é mais secante, ela é uma reta tangente. E a essa reta tangente, nós podemos interpretar como sendo o limite, porque você está se aproximando do limite de x0, né? Quando x tende a x0, né? Quando x tende a x0, de quem? De y. Quem é y? Y, como foi dito, é o f de x. É a mesma coisa, menos o y0. O y0 é f de x0. Y0, para eu encontrar o y0, perceba que eu me aproximo do x0 para encontrar o y0. E quando eu chego no x0, eu tenho um valor numérico para a função, que é y0, sobre x menos x0.
nós conseguimos entender que o coeficiente, ou melhor, a declividade da reta tangente, né, é entendida como a derivada de f de x. Quando eu derivo f de x, eu estou achando a declividade, o coeficiente angular da reta tangente. Isso nós usamos o x mais h e o x, e agora estamos usando uma interpretação também idêntica àquela, porém pontuando como sendo a abscissa x e x0, y 0 a ordenada e y a ordenada. Feito isso, a gente pode fazer uma analogia, uma aplicação dessa ideia de derivada em conceitos de física, de tal modo que pense num gráfico da função horária do espaço, da função do espaço em função do tempo, uma função horária, espaço em função do tempo. Perceba o seguinte: acontece a mesmíssima coisa ali, porém aqui vai ser o meu ΔS e aqui o meu ΔT. Mas quando você se aproxima nessa curva cada vez mais do ponto B, você está aproximando o T, está fazendo o T se aproximar do tempo inicial aqui, ou seja, está indo para o limite do tempo inicial. Lembramos que a velocidade média, que nós já estudamos lá no ensino médio, é dada por ΔS sobre ΔT. Perfeito. E isso nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso é algo bem básico, que até no 9º ano o aluno estuda, quando vê lá a parte de cinemática. Pois bem, quando a gente consegue deslocar esse ponto aqui no gráfico da função S, se aproximando de B, você está trabalhando, na verdade, você vai chegar ao ponto de traçar uma reta que é tangente e não secante, tangente a este ponto B. Ou seja, a definição de derivada, ela é pontual. Logo, a gente consegue calcular não a velocidade média, mas a velocidade instantânea. Velocidade instantânea, como sendo o quê? Como sendo o limite, quando t tende a t0, de quem? De S menos S0 sobre t menos t0. Esse S, quem é? É a função horária S em relação ao tempo, né? Então, a velocidade instantânea é o limite quando t tende a t0 de S, ou seja, da minha função S menos S de t0 sobre t menos t0 quando t tende a t0. Guarde isso, uma interpretação muito bonita relativa à velocidade instantânea lá em física
uma aplicabilidade da derivada. Nós podemos dizer que a velocidade instantânea é a derivada do espaço em função do tempo. Ok? Feito isso, pessoal, essa recapitulação do que nós estudamos, nós podemos resolver esse exemplo, esse exemplo que nós colocamos aqui. Um ponto percorre uma curva obedecendo a equação horária S igual a t ao quadrado mais 3. Determine a sua velocidade no instante t0 igual a 4 segundos. Aqui ele deu o instante t inicial, tá vendo aqui? No Sistema Internacional de Medidas, né? De unidades, né? Bom, vamos aplicar a noção de... Nós sabemos que a velocidade instantânea é igual à derivada da função S. E essa derivada da função S, pela definição de derivada, é igual ao limite, quando t tende a t0, de S de t mais S, menos, né? S de t0 sobre t menos t0. Feito isso, a gente pode chegar na conclusão de que a velocidade no instante 4 segundos é dado por quem? Pelo limite quando t tende a 4, né? Perdão. De quem? Da função S de t, né? S em t, né? Vai ser t ao quadrado menos 3 menos S de t0. Então, ó, o S de t0, S de t é isso aqui, ó. T ao quadrado mais 3. S de t0, no caso, o S de 4, né? Vai ser o quê? É fazer o t igual a 4. 4 ao quadrado menos 3. S de 4, o espaço, quando o tempo for 4 segundos, vai ser 16 menos 3. O S de 4 é 13, né, pessoal? Treze o quê? Nesse caso, o espaço 13 metros, né? Temos que deixar aqui claro aqui nesse sentido aqui, já que é o sistema internacional. O espaço é dado em metros, se o tempo for dado em segundos. Bom, mas a unidade não interessa no cálculo aqui, interessa só no resultado. Então vai ficar t elevado ao quadrado menos 3 menos quem? Menos 13 sobre o tempo inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial é 4. Vamos dar prosseguimento. Então a velocidade instantânea no instante 4 é o limite, deixa eu ver se está focando, limite, quando o t tende a 4, de quem? De t ao quadrado, menos 3, menos 13. Sobre
t menos 4. Logo, isso vai ser igual ao limite, quando t tende a 4, de t ao quadrado menos 16 sobre t menos 4. Olhando esse limite, é algo que nós já trabalhamos. Se você substituir o 4, vai dar uma indefinição. Logo, nós temos que, para calcular esse limite, aplicar aí os conceitos lá de fatoração, né, dessa expressão t ao quadrado menos 16. Bem tranquilo? Então, a velocidade em 4 é igual ao limite quando t tende a 4, de que aqui é só extrair a raiz quadrada de t, vai dar, de t ao quadrado é t, mais raiz quadrada de 16, 4, e multiplicar. Eu costumo fazer o seguinte, multiplicar pelo sinal oposto a esse aqui, t menos 4, dividido por t menos 4. Perceba que t menos 4 eu posso cancelar, ficamos com limite, quando t tende a 4, de t, né, mais 4. Logo, substituindo aqui, vai dar 8. Como nós queremos achar a velocidade, 8 o quê? Metros por segundo. É isso. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Até a próxima videoaula. Bons estudos para todos vocês.